Na última semana eu postei um vídeo aqui no canal trazendo para vocês os custos completos para vocês estarem ao vivo na Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá. E no vídeo de hoje, usando os números que eu mencionei no vídeo passado, eu vou trazer para vocês um plano de investimentos completo para que vocês sigam o passo a passo e tornem esse sonho uma realidade. Estejam aqui comigo em 2026 assistindo a Copa. Se você é novo aqui no canal, muito prazer, meu nome é Daniel Staff, eu sou especialista em investimentos internacionais e finanças comportamentais e a minha missão aqui é trazer conteúdo de qualidade para que você tenha autonomia com o seu dinheiro e os seus investimentos. E pode ficar tranquilo que no vídeo de hoje eu não falarei para você economizar R$ 500 por mês e torcer para que essa economia te leve à Copa de 2026, como muitos vídeos que eu vi por aí estão fazendo. As pessoas trazem uma estratégia relativamente superficial que talvez não dê certo e depende de sorte, depende do dólar estar favorável na hora da compra, depende de vários fatores que estão fora do seu controle. Então aqui a gente vai focar naquilo que está no nosso controle, num plano milimetricamente detalhado para você seguir e estar aqui comigo em 2026. A gente vai falar do quanto investir, da onde investir, de quando trocar o dinheiro de um investimento para o outro, de como economizar no imposto que você vai pagar, de quando comprar dólares para você se proteger da variação da moeda, que é a que você vai usar durante a Copa. Enfim, teremos o passo a passo completo e só dependerá de você seguir ele para você tornar esse sonho uma realidade. Começando pelo valor aproximado que a gente vai precisar. Se você ainda não assistiu o vídeo passado onde eu falo dos valores, eu recomendo que você assista e eu vou deixar ele aqui. Nele eu trago 3 diferentes tipos de bolso. Aqueles que são mais pão duros, aqueles que gostam de apreciar com moderação, aqueles que gostam de gastar muito na viagem e não tem limite de gastos e nem de orçamento. Mas em linha com a realidade da grande maioria que nos assiste aqui, eu vou levar em consideração o plano mais barato de todos, o que eu chamei no outro vídeo de mão de vaca e turista, para você vir aqui para os Estados Unidos, assistir alguns jogos da seleção, tentando economizar ao máximo, tentando gastar o menos possível, para que esse sonho seja uma realidade para a grande maioria de vocês me assistindo. Nessas condições, segundo os cálculos que eu fiz no outro vídeo, a gente chegou a um valor de $4.110, podendo ser reduzido caso você siga o conselho que eu dei no final do último vídeo. E assim como qualquer plano de investimentos que eu construo, eu gosto de sempre ter uma gordura, sempre ter uma margem de segurança para caso algo dê errado, caso os investimentos não vão tão bem, caso os preços estejam mais altos do que a gente imaginou. Então, ao invés de $4.110, vamos considerar que vocês vão precisar de $4.500 para viajar até os Estados Unidos durante a Copa de 2026 em 2 pessoas e assistir 3 jogos da nossa seleção. Caso vocês planejem ficar mais tempo, assistir mais jogos, assistir jogos melhores, ficar em hotéis melhores, você simplesmente pega esse plano que eu vou apresentar para vocês agora e ajusta os valores. Então esse plano é baseado no valor de $4.500. Se você pretende gastar $45.000, você simplesmente multiplica por 10 cada valor que eu te trouxer aqui. Então sim, esse plano serve para qualquer bolso e é só fazer os ajustes de acordo com o valor que você pretende gastar. Analisando as informações, assim como a gente faz com qualquer plano financeiro de qualidade, a gente tem os seguintes dados. O nosso objetivo é ter $4.500 em junho de 2026 para ir à Copa com 2 pessoas. E vejam que qualquer plano de investimentos começa com um objetivo. Se hoje você investe e você não tem um objetivo bem definido, se você só investe porque você acha legal ou porque você quer ser mais rico, saiba que você está a caminho do fracasso. Um plano de investimentos de qualidade precisa de um bom objetivo. É o primeiro passo, é a primeira coisa que você define. Então, fora desse plano da Copa, se os seus outros investimentos não têm um objetivo bem definido, repense o que você está fazendo. A segunda informação que a gente tem é o prazo. A gente vai precisar desse dinheiro em junho de 2026. Considerando que a gente comece esse plano em janeiro de 2023, daqui a alguns dias na virada do ano, a gente tem exatamente 42 meses até ele. E esse prazo de 3 anos e meio é relativamente curto. Eu sempre considero curto prazo 2 anos ou menos. Mas como esse objetivo tem uma data fixa, uma data específica, a gente não pode ser muito agressivo com o nosso plano. Se o nosso plano pudesse ser adiado para 2027, a gente pudesse, se algo der errado nos investimentos, fazer ele depois, aí tudo bem, a gente poderia ter mais margem para agressividade. Mas como é uma data fixa, a Copa do Mundo não vai esperar os seus investimentos darem certo, a gente precisa ser mais conservador na nossa estratégia. O que é algo muito diferente do que um objetivo que você tenha daqui 10, 20, 30 anos. Aí sim você pode ser muito mais agressivo e buscar retornos ainda melhores. E dizendo isso, a gente chega na nossa terceira informação, que é o perfil que a gente vai utilizar para essa estratégia, que é obrigatoriamente um perfil conservador. Que nem eu falei, se a gente tivesse um prazo maior,
Se fosse um investimento para nossa aposentadoria, ou se fosse um investimento com uma data flexível, a gente poderia ser mais agressivo, a gente poderia ter renda variável, a gente poderia ter investimentos com mais volatilidade. Porém, como é um prazo fixo e relativamente curto, a gente precisa adotar uma postura conservadora, majoritariamente em renda fixa. Outras informações que são úteis e que a gente tem hoje e que devem ser levadas em consideração são, primeiro, a cotação do dólar. O dólar variou nas últimas semanas entre 5,20 e 5,40. E se a gente observa a tendência do dólar no longo prazo, é que ele fique cada vez mais caro. Então, pode ser sim que o dólar esteja a 4 na Copa de 2026, mas eu acho isso extremamente difícil. As chances são que ele esteja ainda mais caro, talvez a 6, a 7, até a 8 reais. E é por isso que a gente precisa se proteger dessa variável na hora de se planejar. Outra informação que a gente tem, que eu acho importante levar em consideração nesse plano, é quando esse dinheiro será utilizado. Obviamente que grande parte dele será utilizado em junho de 2026, junho e julho, quando a gente vai pagar por hospedagem, alimentação, transporte, voos internos. Mas algumas coisas a gente pode pagar com antecedência, como a nossa passagem do Brasil aos Estados Unidos. As passagens podem ser compradas com até 12 meses de antecedência. Então, se você tiver esse dinheiro pronto em junho de 2025, talvez você consiga preços melhores e promoções que vão te economizar dinheiro. Já os ingressos para a Copa do Mundo começam a ser vendidos em média 10 a 12 meses antes do evento. Então, mais ou menos ali por volta de agosto e setembro de 2025, uns 10 meses antes do evento, a gente já vai ter alguma informação sobre compra de ingressos. Os ingressos para a Copa do Catar, por exemplo, que começou em novembro de 2022, começaram a ser vendidos em janeiro de 2022. Então, a gente pode se planejar para já ter esse dinheiro disponível quando os ingressos estiverem disponíveis. E aqui vai um ensinamento importante para vocês, gente, sobre esses planejamentos financeiros, esses planejamentos de investimentos. Toda vez que a gente está construindo esse plano, a gente tem determinadas informações em mãos. E são com essas informações que a gente precisa tomar as melhores decisões possíveis naquele momento. Depois que as coisas acontecem, anos passam e a economia se desenvolve, os ciclos acontecem, a gente pode olhar para trás e falar: nossa, eu deveria ter investido em Bitcoin em 2010. Mas as informações que você tinha naquela época e os riscos envolvidos com esse investimento não faziam esse investimento ser uma boa escolha. Então nunca olhe para trás e pense o que você poderia ter feito. E sim, observe as informações que você tem hoje e tome as melhores decisões olhando para frente. A gente vai falar sobre comprar dólares, com a expectativa de que o dólar ficará mais caro. A gente não pode chegar na hora da Copa e, se o dólar estiver a 4, falar: ah, o meu plano foi ruim porque eu comprei dólares e deveria ter esperado mais. Aí você já vai ter uma informação que não era óbvia na hora que você tomou a decisão. Então tomem a decisão com as melhores informações que vocês têm hoje e fiquem com a consciência tranquila que esse é o melhor plano possível que você pode montar nesse momento. Sabendo disso, vamos para o nosso plano de investimentos finalmente. E eu separei ele em 2 etapas. A primeira etapa é da entrada que você vai dar para esse objetivo. Obviamente que quanto maior for essa entrada, mais próximo será esse objetivo, menores serão as prestações mensais que você terá que investir e mais você aproveitará os juros compostos. Apesar de ser um prazo curto, 3 anos e meio, os juros compostos já fazem o seu trabalho e já vão melhorar o seu resultado final. Considerando a meta de $4.500, vamos dar uma entrada de $500, na cotação atual mais ou menos R$2.700. E aí você pode me falar: ah, Daniel, mas eu não tenho esses R$2.700, então quer dizer que eu não vou poder conquistar esse objetivo? Não necessariamente, mas as suas parcelas, os seus aportes nos próximos meses terão que ser mais altos. Talvez você pode usar o seu 13º, talvez você pode fazer uma renda extra nas férias para você conseguir inteirar essa entrada e fazer com que esse objetivo esteja ainda mais próximo. Mas essa entrada, ela não é obrigatória, ela não é determinante se você vai conseguir ou não atingir esse plano. Sobre aonde investir essa entrada, esses R$2.700, eu recomendo que vocês coloquem no Tesouro Direto IPCA+, com vencimento em 2026. Esse investimento você está emprestando dinheiro para o governo brasileiro e ele te promete pagar a inflação do período desses 3 anos e meio, mais um cupom que hoje em dia está sendo negociado por volta de 6,4%, como vocês podem ver aqui na tela. Vocês podem ver ali que a gente tem o IPCA mais 2026, pagando IPCA mais 6,41. E obviamente que esses 6,41 podem variar e estar um pouco acima ou abaixo no dia que vocês derem essa entrada. E vocês podem ver nessa simulação que eu fiz no próprio site do Tesouro Direto, que colocando os R$2.700 nesse investimento, lá em agosto de 2026, a gente terá R$3.687 já líquidos de todas as taxas e todos os impostos. E se vocês prestarem atenção, o vencimento desse título ocorre dia 15 de agosto de 2026, um mês e meio depois do término da Copa.
E muitos podem pensar, nossa, mas se eu tiver o dinheiro só depois da Copa, como que eu vou pagar pelos custos? E podem ficar tranquilos que se vocês precisarem resgatar esse dinheiro antes do vencimento, mais ou menos um mês ou 2 meses antes do vencimento, ali em junho, julho, quando a Copa estiver acontecendo, vocês estarão expostos a uma marcação a mercado extremamente suave. A marcação a mercado ela fica cada vez menor, chegando perto do vencimento do título. Lógico que se você comprar esse título hoje e querer vender no mês que vem, a 3 anos do vencimento, a marcação a mercado será significativa e pode fazer com que você perca dinheiro. Mas quanto mais próximos estamos do vencimento, que seria o caso, um resgate em junho ou julho, com esse título vencendo em agosto de 2026, essa marcação a mercado pouco fará diferença. Então vocês podem sim resgatar esse investimento em junho ou julho de 2026. Porém, se isso é realmente uma preocupação sua, você pode buscar nos mercados secundários, dentro da sua corretora no Brasil, investimentos de IPCA+, que vencem antes de agosto de 2026. Esse aqui que eu mostrei para vocês é você comprar ele diretamente no site do Tesouro, no que a gente chama de mercado primário. Mas existe um mercado secundário, onde você compra de outros investidores e da própria corretora um título que pode vencer antes. Eu recomendo que vocês olhem na corretora que vocês têm hoje e vejam quais são os vencimentos disponíveis, mas sempre tenham cuidado de não comprar títulos que tenham um cupom, ou seja, o 6,41 do título, muito abaixo do que está sendo negociado no mercado primário. Digamos que vocês veem um título que vence em 2025, só que ao invés de pagar IPCA mais 6,41, ele está pagando IPCA mais 4,5. Veja que a diferença é muito grande. E essa diferença é o spread, ou a taxa cobrada pela corretora, que acaba fazendo com que esse investimento não valha a pena. Então existe sim a opção do mercado secundário, através da sua corretora, mas muito provavelmente você pagará taxas maiores e terá um resultado ainda pior. E lá na frente, os 3.600 e tantos reais que você vai ter podem ser utilizados para pagar alimentação, para pagar o hotel, para transferir para dólares e pagar os custos da viagem no dia a dia que você estiver aqui nos Estados Unidos conosco. E por ser atrelado ao índice de inflação brasileiro, o IPCA, esse título ele tem uma certa proteção contra a variação do câmbio. O fator que mais influencia o câmbio no longo prazo é a inflação. Quanto maior for a inflação, mais o real tende a se desvalorizar. Então, se a gente tiver uma inflação muito alta que faça o real se desvalorizar, que faça o dólar ficar muito caro, esses investimentos estarão te pagando mais. Então, consequentemente, você terá mais dinheiro para comprar a mesma quantia de dólares. E os riscos desse investimento, aqui é outra dica que eu dou para vocês, sempre que forem escolher um investimento para a carteira de vocês, considerem quais são os riscos, se eles valem a pena serem corridos, se existe algum tipo de proteção contra eles ou não. Os riscos desse investimento é que o dólar se valorize muito, o real se desvalorize muito, muito além da inflação do período, e você tenha menos dinheiro do que o suficiente para você comprar os dólares. E a forma de você se proteger disso é comprar dólares com antecedência. E aí a gente vai para a nossa segunda etapa do nosso plano. E essa segunda etapa são os aportes mensais que você fará na sua carteira para a Copa do Mundo. E esse é provavelmente o ponto mais importante do nosso plano. E óbvio, a gente poderia pegar o valor total, dividir por 42 meses e simplesmente fazer um aporte desses. Mas aí a gente estaria desperdiçando o nosso tempo, desperdiçando a oportunidade de investir esse dinheiro e conseguir um resultado ainda melhor lá na frente. No caso dos valores que a gente está considerando, um objetivo final de 4.500 dólares. Com o investimento no IPCA+, que a gente fez na primeira etapa, a gente vai ter mais ou menos uns 650 dólares. A partir dos 2.700 que você investiu, que valorizaram para 3.600 e alguma coisa e se tornaram 650 dólares. Isso significa que a gente precisará de 3.850 dólares ao longo dessa jornada para completar o nosso objetivo final. E sobre aonde investir esses aportes, o grande desafio aqui é ser conservador o suficiente, mas ainda assim aproveitar os retornos que estão disponíveis no mercado sem correr riscos desnecessários, fazendo com que essas posições sejam o mais eficientes possíveis. E para isso, eu sugiro que vocês invistam esse dinheiro, essa parcela mensal, em 2 principais investimentos. O primeiro deles é o Tesouro Selic no Brasil. O Tesouro Selic é o investimento mais seguro que existe dentro do território nacional brasileiro e atualmente ele paga por volta de 13,5%, 14% ao ano, dependendo de como estiver a taxa Selic. Líquido do imposto de renda de 15%, a gente está falando de mais ou menos 11,5%, 11,6% ao ano em reais. Já o segundo investimento, que será útil ao longo desses 3 anos e meio, é um ETF chamado TFLO, negociado na Bolsa Americana. Esse ETF ele investe no que a gente chama de Floating Rate Notes, que são os títulos do governo americano que tem a sua taxa pós-fixada igual ao Tesouro Selic brasileiro. Então seria o equivalente ao Tesouro Selic brasileiro, porém em dólares,
com o governo americano pagando juros. E atualmente, como vocês podem ver nessa tabelinha aqui, esse TFLO está pagando 4,20% de juros todos os anos. Considerando o imposto sobre esses juros de 30%, a gente está falando de uma rentabilidade de 2,9% ao ano em dólares. E nós usaremos esses dois investimentos, o Tesouro Selic e o TFLO, em conjunto para a gente chegar à melhor condição tributária possível. Considerando que a renda fixa brasileira segue uma tabela tributária que vai de 22,5% para investimentos de até 6 meses e cai até 15% para investimentos que têm mais de 2 anos, a gente vai investir no Tesouro Selic buscando ficar com ele por mais de 2 anos para reduzir ao máximo esse imposto que a gente paga. Além de uma estratégia que faz sentido, a gente sempre tem que considerar a eficiência tributária dela. Pode ficar tranquilo que eu vou trazer um calendário aqui para vocês e mostrar para vocês até quando vocês têm que investir aonde e quando vocês têm que trocar de um investimento para o outro. Considerando o rendimento em dólares de 2,9%, a gente está falando de aportes de exatamente 87 dólares por mês para você atingir o objetivo de estar na Copa do Mundo de 2026. 87 dólares, na cotação de hoje, é mais ou menos R$460 que você terá que investir todos os meses depois da entrada de 2.700 para você estar na Copa aqui com a gente. Eu cheguei a esse valor num site de uma calculadora financeira que eu vou pedir para o editor colocar aqui na tela. Vocês podem ver ali que eu coloquei 42 meses, número de períodos, a um juros de 2,9%, querendo chegar a 3.850 dólares no futuro. Você pode ver ali do lado que precisaríamos de aportes de 86,99 dólares para chegar a esse valor em junho de 2026. Então vocês irão colocar o equivalente a 87 dólares, que hoje é R$460, todos os meses no Tesouro Selic, de janeiro de 2023 até maio de 2024. E aí você pode estar se perguntando, mas por que maio de 2024? Por que essa data aleatória? E ela é justamente 2 anos antes de maio de 2026, quando você sacará os seus últimos aportes no Tesouro Selic a um imposto mínimo de 15%. E aí, de junho de 2024 até junho de 2026, a gente vai aportar 87 dólares diretamente numa conta no exterior de uma corretora para você investir no ETF TFLO. E a gente já vai falar como a gente faz isso no detalhe. Quando a gente chegar em janeiro de 2025, o seu primeiro aporte no Tesouro Direto de janeiro de 2023 vai estar completando 2 anos. E aí você vai resgatar esse aporte pagando 15% do imposto mínimo e comprar dólares com esse dinheiro e enviar junto com o seu aporte de 87 dólares o saque que você fez no Tesouro Selic para a conta nos Estados Unidos comprando TFLO. Dessa maneira, a gente vai todos os meses comprando cada vez mais dólares, se protegendo cada vez mais da variação cambial, que é imprevisível no curto prazo. Então os aportes de janeiro de 2023 no Tesouro Selic, de o equivalente a 87 dólares, serão sacados em janeiro de 2025, os aportes de fevereiro de 2023 serão sacados em fevereiro de 2025, de março e assim sucessivamente. E aí, quando você estiver sacando em 2025, você combina esse saque com seu aporte mensal de 87 dólares e manda tudo isso para os Estados Unidos para investir em dólares. Então, recapitulando, de janeiro de 23 a maio de 24, Tesouro Selic equivalente a 87 dólares por mês. E aí você pega, na hora de fazer esse aporte, o preço do dólar e multiplica ele por 87 para você ver quantos reais você precisa colocar no Tesouro Selic. De junho de 2024 até a data da Copa, você vai aportar diretamente no exterior todos os meses 87 dólares. Comprando o ETF TFLO, e a partir de janeiro de 2025 você vai pegar os seus aportes de 2 anos antes no Tesouro Selic e combinar eles, resgatar eles, pagando o menor imposto possível, e combinar eles com seus aportes para o exterior, investindo tudo no TFLO. Dessa forma, acumularemos cada vez mais dólares chegando perto da viagem, nos protegeremos dessa incerteza que é o preço do dólar e teremos o valor completo necessário para estar aqui na Copa. E aí a grande pergunta que muitos de vocês devem ter é como comprar dólares, como enviar esse dinheiro para o exterior, como comprar esse tal TFLO. E aí eu quero que vocês tenham muito cuidado. A melhor forma não é comprando em uma casa de câmbio no Brasil. A melhor forma não é comprando no seu banco. A melhor forma nem de perto é comprando dólares no aeroporto. Dólar caro é aquele que você não tem e aquele do aeroporto. Nunca cometam esse crime de comprar dólares no aeroporto. Eles são caríssimos e não vale nem um pouco a pena. E outra forma que vocês não devem gastar esse dinheiro é com cartão de crédito brasileiro. Vocês pagarão um IOF de 6,38%, se é que não vão mudar esse IOF lá para o futuro. E esse custo é extremamente alto comparado ao IOF que a gente pode ter
por outras vias. A minha sugestão para compra de dólares é que você assista esse vídeo aqui, a melhor maneira de comprar dólares, que eu trago para vocês a maneira mais barata e mais eficiente de você montar essa estratégia no exterior. Mas já resumindo e trazendo para vocês a resposta, a melhor maneira é você abrir uma conta em uma corretora americana que te dê acesso ao TFLO, que é um ETF negociado em bolsa que você pode investir todos os dias e que também te dê um cartão de débito para você gastar o dinheiro que você tem nessa conta durante a sua viagem, pagando um IOF muito mais baixo, tão baixo quanto 0,38%. Caso você envie esse dinheiro, invista ele antes de gastar. Algumas corretoras que oferecem essa opção de investimentos e cartão de débito hoje são a Avenue, a Nomad e a C6. Eu tenho certeza que haverão muito mais opções lá em 2026 quando vocês estiverem utilizando esse dinheiro. E caso você esteja numa corretora que não te ofereça o cartão de débito, como por exemplo a Interactive Brokers, que na minha opinião é a melhor corretora para quem está no Brasil para investir, você pode abrir uma conta na Wise, na Remessa Online, até mesmo na Nomad, uma conta em dólares que te dê um cartão de débito para você utilizar durante a sua viagem. Só por favor, nunca utilizem cartão de crédito brasileiro aqui nos Estados Unidos. E aí beleza, você abre a conta nessa corretora, envia o dinheiro do real para o dólar através dela ou através de uma empresa terceirizada que faça remessas ao exterior, e aí você investe esse dinheiro no ETF TFLO para esse objetivo da Copa. E obviamente que se o seu objetivo não for de tão curto prazo como é a Copa de 2026, se for uma aposentadoria em 2040 ou uma viagem que você vai fazer em 2030 ou a Copa de 2034, sei lá, você pode assumir posições mais agressivas. O TFLO não fará mais sentido, mas para esse objetivo de curto prazo que a gente tem, a gente precisa ser conservador e investir apenas nele. E antes de acabar esse vídeo, eu quero trazer alguns pontos importantíssimos que vocês não podem esquecer ao longo dessa jornada. O primeiro deles que eu acabei de falar, não gaste o seu dinheiro com cartão de crédito brasileiro no exterior. Não use o seu cartão brasileiro para pagar hotel, para pagar restaurante, para pagar nada, porque você vai pagar um câmbio no dólar muito caro e um IOF muito mais alto do que você pagaria com cartão de débito através de uma corretora. O segundo cuidado é não ser muito agressivo com os seus investimentos. Obviamente que se esse é um objetivo que você tem, que se acontecer ótimo e se não acontecer, bola para frente, você não faz tanta questão assim, aí você pode ser mais agressivo. Se os investimentos derem certo, você vai para a Copa, se não derem certo, vida que segue, você não precisa ir de qualquer maneira. Agora, se esse é realmente um sonho, se você realmente quer fazer ele acontecer, independente do que o mercado fizer, você precisa de investimentos mais conservadores. O terceiro cuidado é que eu tenho certeza que muita gente vai me perguntar: ah, Daniel, mas eu posso investir numa LCI, numa LCA, num CDB do banco, sei lá quanto, que meu assessor falou que é um ótimo investimento? Poder pode, mas você vai estar correndo um risco maior sem que o retorno seja compensado por esse risco. Ao meu ver, renda fixa não faz sentido correr risco de crédito, como é o caso de vocês investirem nesses bancos pequenos, nessas letras de crédito agrícola e imobiliário. Então você tem essa opção sim, você pode optar por ela, mas ao meu ver é um risco que não vale a pena correr. E o quarto aviso e mais importante de todos, tenha consciência que esse é um objetivo desejável, que ele é um sonho de muita gente. E por favor, não me cometa o erro de investir para a Copa se você ainda não tem uma reserva de emergência, se você ainda não tem um seguro de vida, se você ainda não tem um seguro saúde, se você ainda não investe para sua aposentadoria. Seja uma pessoa responsável. Não coloque o seu dinheiro num sonho daqui 4 anos e esqueça do resto da sua vida. Não faça um investimento para você ir para a Copa em 2026, sendo que a sua família não está protegida para imprevistos que podem acontecer amanhã. Tenha responsabilidade e consciência fazendo esses investimentos, caso todos os outros pontos já estejam bem cuidados. Caso a sua vida financeira seja capaz de aguentar esses investimentos de $87 por mês e você não prejudique o restante dela. E antes de você ir embora, mais 2 avisos rapidinhos. Eu fiquei pensando aqui, se a pessoa me falar: ah, Daniel, mas eu não tenho essa entrada, quanto que eu precisaria investir por mês sem considerar a entrada de R$2.700? Eu acabei de fazer o cálculo aqui no meu computador e você precisará de $102 por mês, ao invés de 87, para atingir o mesmo objetivo, 42 meses, 2,9% de retorno ao ano, para você chegar, ao invés de $3.850, $4.500 depois desse tempo. Você precisará de $101,68, arredondando para $102 por mês de investimentos durante esse tempo. E o último aviso, eu tive essa ideia ontem à noite escrevendo o roteiro de montar um grupo no Telegram para que todos nós que planejamos ir à Copa entrar nesse grupo e a gente dar atualizações, e a gente mandar: ó, fiz o primeiro aporte, tenho a conta aberta, tô com tanto investido depois do primeiro ano, ah, saiu uma promoção de passagem aqui, vamos comprar, ou então os ingressos começaram a serem vendidos, vamos comprar na mesma região
região do estádio pra gente ir assistir juntos. Vamos criar esse grupo do Telegram pra gente ir juntos pra Copa literalmente. A gente vai ficar conectado. E eu vou deixar o link pra esse grupo aqui na descrição desse vídeo. Então só clicar ali, clicar em participar desse grupo e a gente vai ter, sei lá, dezenas ou centenas de pessoas, eu espero, com esse mesmo objetivo, incentivando um ao outro, mostrando o progresso de um ao outro e trocando ideias, trocando estratégias e atualizações para que a gente chegue em junho de 2026 e encontre todo mundo aqui nos Estados Unidos. Então eu vejo vocês agora nesse grupo do Telegram, em 2026 ao vivo aqui na Copa nos Estados Unidos e no próximo vídeo aqui do canal que você não pode perder.